Bom dia! Você está no canal Marluce Brasil, canal de interpretação de textos, canal de doutrina espírita, pontos da doutrina espírita, canal de assuntos polêmicos, tá? Hoje até eu não ia gravar assuntos polêmicos, mas eu recebi o pedido de uma seguidora do canal, a Evanice Carmo. Ela solicitou que eu fizesse a leitura de um texto que ela recebeu acredito que pela internet, e eu também já recebi esse texto, em que ela não concorda com determinados pontos colocados no texto. E mandou o texto para mim e pediu que eu me posicionasse. Como eu lembro que é um texto que me fez pensar no assunto, e com o qual eu concordo em partes e discordo em outras partes, achei interessante fazer a colocação aqui para vocês. Então eu trouxe o tema. Hoje é tema polêmico de novo, né? Aqui vocês vão encontrar na aba Mostrar Mais o texto inteiro, tá? O texto é do Darlan Santana Júnior. Eu imprimi aqui, ó, impresso, tá? Para eu poder ler e comentar com vocês à medida que eu for lendo e dizer aquilo que eu concordo e aquilo que eu discordo, tá bom? Vamos lá? Se gostar, não se esqueça, dê o seu like. Se não gostar, dê o seu dislike e comente aqui no canal, dê a sua opinião. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, em que ponto e por quê? Tá bom? Compartilhe, né? Vamos usar a internet para meios melhores e mais educativos. Vamos ao texto? O texto diz o seguinte: Geração 2000. Chata pra cacete. Pronto, falei. Cresce e viva a vida primeiro. Pô, aí, então assim, se bem que não é cresce, é cresça, tá? Porque é professor de português. Mas vamos lá. Geração cheia de mimimi, que sempre quer mostrar conhecimento de coisas que não viveu, que se magoa com qualquer coisa, que acha que tudo é bullying, racismo, preconceito, que tem que viver se reafirmando entre tantas outras coisas. Ai, geração Nutella, pega essa visão. Bom, primeiro parágrafo, né? Primeiro, eu não acho que a geração do ano 2000 é uma geração cheia de mimimi. Eu acho que é uma geração que tem oportunidade de mostrar aquilo que está incomodando, que antigamente nos incomodava, mas que a gente não podia falar, que a gente não tinha respaldo psicológico, respaldo na família, respaldo legal. A gente não tinha esse respaldo. Então, a gente não sentia segurança em falar. Do bullying, por exemplo, a gente tinha vergonha, a gente tinha medo, a gente sofria, mas a gente se calava. Agora não. Agora é lei. É errado fazer bullying. Então, as pessoas botam para fora, as pessoas reclamam. Então, primeiro parágrafo, eu não concordo muito com o autor. Continuando o texto. Na escola, não ganhávamos uniformes. O uniforme era comprado. Se fosse sem uniforme, não entrava na aula. Se chegasse atrasado, assinava o livro preto. Não tínhamos telefone celular nessa época. Éramos acostumados a usar o famoso orelhão. Realmente. Nós não ganhávamos uniforme, não. Nós tínhamos que comprar. E se não fôssemos de uniformes, não entrávamos na escola. Interessante. O uniforme não é para identificar o aluno, é para identificar a escola do aluno. Então, se um aluno sai da escola e é atropelado, por exemplo, e ele
está sem documentação nenhuma, e ele fica ali como indigente e vai ser levado para ser num SAMU da vida, e até descobrirem quem é essa criança, quem é essa coisa, já passou muito tempo, a família fica, né, preocupada. Uniformizado, não. Uniformizado, quem socorrer este aluno tem como chegar na escola e dizer: tem uma criança com o uniforme da escola que foi atropelado lá na esquina. Entenderam? O valor do uniforme? O uniforme é a identificação do aluno. Não dentro da escola. Dentro da escola, a escola tem que saber quem que é seu aluno e quem que não é. O uniforme é a identificação do aluno fora da escola para a proteção do aluno. Então, começa por aí, tá? O livro preto. O que era o livro preto? Era o livro onde você tinha um número X de chamadas de atenção. Se você fosse 5 vezes para o livro preto, você é suspenso. Se você fosse 10 vezes para o livro preto, você era expulso. Na minha época era assim, tá? Eu passei pelo livro preto. Eu fui várias vezes para o livro preto. Deixa eu confessar para vocês uma coisa, eu fui expulsa 5 vezes. Tá? Não foi fácil, não. Bom, continuando. As pesquisas eram na biblioteca. Como era divertido ir até a biblioteca. O trabalho era escrito à mão e na folha de papel ao maço. Tinha dever de casa e a educação física era esperada por todos. Tá aí. Essa parte eu concordo plenamente. Eu sou muito contra receber trabalhos de pesquisa digitalizados e impressos. Sabe por quê? Porque o aluno copia e cola. Já vai sem erro. Copia, cola, imprime e pum. Isso não é trabalho. Isso é printagem. A pesquisa na biblioteca, no livro, até pode fazer na internet, porque a gente não pode descartar. Mas feita no livro, o manuseio com o livro, com as palavras, é muito mais produtivo para o aluno. O professor tem condições de fazer a correção, saber se o aluno está empregando corretamente, ortograficamente as palavras, se ele está sabendo copiar, se ele está tendo atenção, se ele tem um pensamento crítico. Primeiro que trabalho de pesquisa não é cópia, né, gente? Você tem que ler aquilo que você está pesquisando e escrever com as suas palavras aquilo que você leu. Cópia é uma coisa, pesquisa é outra. E quando você vai fazer pesquisa pela internet, a maioria dos alunos fazem cópia. Quer dizer, cópia não, printagem, né? Então, nesse ponto eu concordo com o autor. Continuando. Na escola tinha gordo, o magrelo, os orelha, o quatro zóio, né? Na minha época não era 4 zóio, era boi de 4 olhos. O cabeção, o baixinho, o Lívia Palito, o negão. Tinha vários apelidos ótimos também. E nada disso era ofensa. Todo mundo era zoado, às vezes até brigávamos, mas logo estava tudo resolvido e seguia a amizade. Era brincadeira e ninguém se queixava de bullying. Aí eu discordo. Discordo terrível. Discordo. Eu sofri bullying a minha vida inteira na escola, porque eu sempre fui gorda. Sempre. Então, quando eu passava, os alunos gritavam, Copa Gás, quem não gostava de mim, né? Aí outros me chamavam de colchão amarrado na cintura, de Moby Dick, de baleia, de gorda. Meu apelido era gorda. Gorda! Ou gordinha! Entendeu? E eu era obrigada a rir e a achar graça. Porque se eu zangava, pior ficava. Aí, sabe a maldade infantil, a maldade juvenil? Existe, gente. E aí, eles falavam mais ainda, sabe? Foi horrível. Foi horrível. Eu chorei muito, muito. Muitas vezes eu queria não ir na escola, eu inventava dor de cabeça, eu inventava dor de barriga, eu inventava cólica menstrual, sabe? Para minha mãe me deixar ficar em casa.
porque eu queria avançar e que despertou agressividade em mim. Em outras pessoas desperta depressão. Tanto que tem vários adolescentes que se matam por causa disso, que se cortam por causa disso, que recorrem a drogas por causa disso. Dizer que todo mundo tinha apelido e ninguém se importava? Não, não, não. Você não teve apelido, meu caro Darlan. Eu tive e não gostei do apelido que tive. Tá? Então, não concordo. Continuando. Existia o valentão, a valentona, mas também existia quem nos defendesse. Antes de iniciar as aulas, a gente cantava o hino nacional, verdade. Eu fui uma valentona. Sabe como é que eu resolvi burlar, quebrar o bullying que faziam comigo? Me transformei numa valentona. Se mexiam com meus amigos, eu ia lá, brigava, batia mesmo, sabe? Batia mesmo, ia pra porrada mesmo. Aliás, vários motivos, né? Das minhas 5 expulsões, 3 foi por valentia, defendendo os outros. Então, eu fui uma valentona. E nós cantávamos, sim, hino nacional. Nossa, eu arrepiava. Foi uma época maravilhosa. Eu adorava ir na escola para cantar o hino nacional. Sempre amei, achei lindo. Na rede social da época eram os cadernos de pergunta e resposta, que circulavam pela sala de aula e nós contávamos sobre nós e também sabíamos um pouco mais dos outros. Íamos para a escola, esse caderno, gente, esse caderno de pergunta e resposta chamava caderno confessionário. O que a gente ficava sabendo era um caderno de fofoca. Quando você não queria falar o que você falava, o que você... Funcionava assim, vinha uma pergunta em cima, aí a pessoa dona do caderno numerava de 1 até 30, né? Aí se eu escolhia o número 1, eu respondia todos os números 1, sabe? Aí se lá no número 2 alguém concordava comigo, colocava idem ao número 1. Não fui eu que falei, foi o número 1 que falou. Mas era ótimo, era uma brincadeira excelente. A gente gostava, era a nossa rede social na época mesmo, era esse caderno de questionário, né? Confessionário questionário. Bom, ele continua aqui, vamos ver. Íamos para a escola a pé. Na saída, adorávamos quando alguém fazia aniversário. Era ovo, farinha, o que tinha pela frente. Verdade, a gente ia a pé. Mas também não tinha tanto carro, né, gente? E as cidades eram pequenas, pelo menos na minha época, né? As escolas eram próximas de casa, em cidades de interior. Todo mundo conhecia todo mundo. Então, você passava, tinha sempre uma dona de casa varrendo rua. E sempre, ei, Marlúcia, como vai sua mãe? Tudo bem, tudo bem. Aí, quando a mamãe chegava em casa, a mamãe dizia assim, sabe, encontrei dona fulana, ela me disse que viu você passando para ir para a escola tal hora, que achou lindo o seu cabelo, a sua trancinha, quer dizer, então os vizinhos, as pessoas, a população cuidavam das crianças. Hoje, por exemplo, ontem, não precisa ser, né? Ontem eu parei na rua e eu ando com muletas porque eu tenho problema no meu joelho. Eu parei na rua e pedi para um senhor que estava encostado, conversando com um outro senhor debaixo de um poste, para ele ajudar uma criança a atravessar a rua, porque a criança ela colocava o pezinho, devia ter mais ou menos uns 10 anos o guri, ele colocava o pezinho na faixa de pedestre e tirava. Colocava e tirava. Ele queria atravessar a rua, mas ele tinha medo dos carros que passavam numa velocidade. Eu parei o meu carro para ele passar e ele ficava ameaçando de atravessar e não atravessava. Aí eu buzinei, o senhor olhou para mim e falei para ele, dá para o senhor ajudar essa criança a atravessar a rua? Porque se o senhor não ajudasse, eu ia abrir a porta do meu carro, descer com as minhas muletas e ia atravessar o guri. Percebeu? Então, quer dizer, na nossa época, não tinha os perigos que hoje tem. Então, esse ir para a escola a pé mudou, a época é outra, a situação é outra. Eu moro a 3 quadras da escola da minha neta, mas ela não vai a pé.
Não vai. Eu levo e vou buscar. Ou eu ou a mãe dela. Por quê? A escola dela fica numa rua movimentada. Não vou arriscar. Nos coloca. Continuando. Essa do ovo e farinha. Fizemos muito, muito. Hoje não faríamos. Sabe por quê? Porque nós temos consciência da fome no mundo. Então, não tem razão de ser. É deseducar se a gente permitir que isso aconteça. Isso chama-se consciência cidadã. Então, se hoje isso não acontece, aleluia, parabéns, aplausos. Continua. A frase, peraí, mãe. Ah, não, continua aqui. Era farinha e ovo, e no final do ano não víamos a hora de acabarem as aulas para que os colegas escrevessem nas nossas camisetas para guardarmos de recordação. Isso fiz muito. Escrevi em camiseta de muita gente escrevendo na minha camiseta. Era lindo, né? Era lindo, era um autógrafo. A frase, peraí, mãe, era para ficarmos mais tempo na rua e não no computador ou no celular. Verdade, verdade. Eu sinto isso mesmo. Tanto que dentro da minha casa, às vezes, eu tenho que chamar alguém pelo WhatsApp, se eu quero que me escute. Dentro da minha casa. Verdade. Nisso eu concordo plenamente com o autor. Colecionávamos figurinhas, selos, papéis de carta, carro de rolimã, tínhamos ioiô e outras brincadeiras mais. As brincadeiras eram saudáveis. Os meninos brincavam de bater figurinhas, não nos colegas e professores como atualmente. Concordo plenamente. Plenamente. Nem vou comentar. Concordo plenamente. Continuando. Adorava quando a professora usava mimeógrafo e aquele cheiro de álcool tomava conta da sala. Verdade, verdade. A gente já sabia que ia chegar a prova, que a professora ia chegar com prova surpresa, porque o cheiro do álcool chegava antes dela. Verdade. Eu tenho saudades do mimeógrafo. Na rua, a brincadeira era esconde-esconde, pular corda, elástico, talco, amarelinha, queimada, pipa, etc. Nós comíamos na rua mesmo, bebíamos água de torneira, andávamos descalços e vivíamos no sol sem protetor. É verdade, a gente fazia. A gente fazia, mas brincadeiras de rua eram maravilhosas. A gente comia mesmo na rua, verdade. Fazia o prato e sentar lá na porta, comer junto com os colegas, né? Bebíamos água de torneira, sim, é verdade. Não tínhamos a poluição que temos hoje, né? A gente andava descalço, sim, claro, andava descalço. Era terra, né? Na minha época era terra. Aí, asfalto quente é outra coisa. Terra quente é uma coisa, asfalto quente é outra coisa. São outros 500. Andar sem protetor solar. Claro que nós andávamos sem protetor solar. A camada de ozônio não estava como está agora. Continuando aqui a coisa. Não importava se os nossos amigos eram negros, brancos, pardos, ricos, pobres, meninos ou meninas, todo mundo brincava junto e era bom. Bom não, era maravilhoso, realmente. O preconceito existia, mas não como agora. Agora parece que está pior, sabe? Antes, o preconceito era mais sobre preconceito social. Esse sempre existiu, sabe? O rico ficava, o grupinho das meninas ricas e o grupinho das meninas da classe média e o grupinho das meninas pobres, sabe? Esse distanciamento social, isso sempre aconteceu na escola. Em todas as escolas que eu passei, teve isso. Negros e brancos também tinha, sabe? Mas não tinha assim da forma... era uma forma mais velada, mais educada. As crianças eram mais educadas para falarem com os negros, entendeu? Por exemplo, negro, índio, né?
Hoje eu vejo que as pessoas são mais, não é maldosas, mas pícaras, sabe? Para criticar. Por causa do bullying, né? Lógico, o bullying faz isso. Filmes só assistíamos na TV e não víamos a hora de passar a sessão da tarde. Que saudades dessa época em que a chuva tinha cheiro de terra molhada. Tá? Não falei do asfalto? Ah, é. E realmente a gente via filme só na TV mesmo. Podíamos tomar banho nela, na chuva. Nossa, tomei muito banho de chuva. Hoje, a chuva está ácida, a poluição vai fazer o quê? Né? Sem ficarmos doentes. O homem produziu tanto vírus, né? Tanta coisa, então é arriscado. Hoje é arriscado, antigamente não era. A terra não estava poluída como está hoje. Época que a nossa única dor era quando passávamos metiolato nos machucados. Ai, adeus essa lembrança, era horrível. Hoje, até o metiolato mudou. Sabiam disso? Metiolato não arde mais. Metiolato você não arde mais. Mas na minha época ardia que era um horror. Educação era em casa. Até porque, ai da gente se a mãe tivesse que ir à escola porque aprontamos. É verdade. Ai da gente. Mamãe dizia para mim, a sua professora, talvez seja porque ela era professora, mas ela dizia, sua professora é a sua segunda mãe. Você tem que respeitá-la como você me respeita. Ai de você, se eu for chamada porque você desrespeitou a sua professora. Nossa, professor era respeitado. Hoje o professor apanha de aluno dentro de sala. E mãe e pai ainda acham que o aluno tem razão. Tá? Realmente, nesse ponto, é terrível. Nada de chegar em casa com algo que não era nosso. Desrespeitar alguém mais velho ou se meter em alguma conversa. Isso chama-se educação. Educação familiar. Que a escola só tem que reforçar. Né? Não é que a escola que tem que educar o aluno, que o aluno não pode roubar, que o aluno tem que respeitar mais velhos, que o aluno tem que respeitar todas as pessoas, não é só os mais velhos, né? Que o aluno tem que, não é falta de educação, intrometer-se na resposta, na conversa dos outros sem ser chamado. Isso aí que tem que ensinar é a família. A escola reforça. Né? Quanta saudade que eu tenho também. Tenho sim. Quantos valores. Verdade. Que para essa geração não valem nada. Tem alunos que acham um absurdo não ter celular na minha época, não ter celular na sala de aula, não poder Isso é ditadura do professor. Ditadura é uma palavra que está na moda de novo, né? Credo. Bom, saudades de tudo que hoje não tem mais valor. Isso eu tenho. Saudades daquilo que era valorizado na minha época de educação e que deu certo, que deu maravilhosamente bem, e hoje não tem mais valor. Saudades. Que saudades desse tempo. Momentos que valiam a pena serem vividos novamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os meus alunos continuaram vivendo esse momento. Eu tenho saudades quando eu olho os alunos que não vivenciaram esses momentos. Mas cabe a quem trazer isso de volta? Se deu certo no passado, não façamos disso lembranças do passado. Façamos disso ações do presente para não termos saudades no futuro. A educação começa em casa. A escola complementa a educação. Aí está, então, minha querida Evanice Carmo, seu pedido atendido. E você, acha que eu estou errada? Deixe seu comentário aqui, no canal. Muito obrigada pela sua atenção.
Até o próximo vídeo.